Beleza? E aí, galerinha? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Laércio ou professor Lalá. Fiquem à vontade, como quiserem chamar, tá bom? E um tema bacana que nós vamos estudar hoje é a crise de 1929, ou seja, a queda da Bolsa de Valores. É um assunto muito pertinente, é um assunto que cai muito em provas de concurso público, ela atua muito também nas provas do Enem, enfim, é um assunto que corresponde realmente para que você entenda, né? Essa economia que acabou não dando certo nos Estados Unidos foi uma coisa muito impactante, né? Causando aí um desemprego enorme em massa. Mas vale a pena a gente poder aproveitar esse momento e eu vou tentar explicar de uma maneira mais prática para que vocês possam entender. Então essa crise ela resultou na expansão de crédito lá na década de 1920. E suas consequências estão, como eu disse, no desemprego e a fome de parte da população americana. Então, como eu vou dizer novamente, quando se fala em crise, é uma coisa muito ruim, né? Não tem nem comparar essa crise com as guerras mundiais que nós tivemos. Essa crise, ela foi um dos acontecimentos impactantes, sim, na história contemporânea, porque ela ocorreu lá nos meses de setembro e outubro de 29, aonde, como eu disse, nos Estados Unidos. Quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, no qual que era a economia mundial, estava integrada à época, e essa bolsa ela despencou bruscamente, provocando o quê? Uma quebra, o que é chamado então na linguagem americana de crash. Então, o que ela fez? Ela desencadeou, por sua vez, uma grande depressão americana. E essa depressão, ela durou até meados de 1930. Agora, o que é importante a gente saber, o que ocasionou essa crise, né? Então, ela foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio do quê? De oferta monetária, que é a emissão de grana, emissão de títulos, levada pelo Federal Reserve System. É uma espécie de banco central lá dos Estados Unidos, desde os primeiros anos da década de 1920. E no ano de 29, essa expansão ela precisou ser freada, né, pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. E aí o governo então parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos. Então começou a segurar novamente. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram, né, as suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão. Então, a solução mais saudável para esse problema seria o governo controlar a recessão. Mas de que maneira? Permitindo a liberdade de preços e salários. Então, até que o mercado se adequasse à nova situação. Mas, no entanto, ao contrário disso, o governo passou a exercer um arrochado controle sobre os preços e os salários. Então, além de promover também o aumento do quê? De impostos, galera, que causou a recessão em 24 de outubro de 29. A chamada Quinta-feira Negra, caracterizada pela queda vertical das ações por falta do quê? De compradores. E alguns dias depois, em 29 de outubro, ocorreu a Terça Negra, quando vários lotes de títulos foram colocados à venda na Bolsa de Valores, lá na Bolsa de Nova York. E em último gesto desesperado,
sem atrair, entretanto, compradores, ações de bancos e empresas ficaram completamente desvalorizadas, o que provocou a falência deles e o consequente desemprego de cerca de 12, grava isso galera, 12 milhões de americanos. Então, o que é bom, o que é importante, tá? O entendimento dessa aula, entendeu? É essa questão de saber investir, é essa questão de não querer ser ganancioso, de não querer ser mais do que o outro. Para você ter uma base, a Inglaterra, ela vinha aí já de uma revolução industrial, de um investimento muito grande, e aí o que aconteceu? Os Estados Unidos não queriam ficar atrás. E não querendo ficar atrás, acabou fazendo essa mixelância, né? Essa bagunça toda na economia, e aonde acabou ocasionando mais de 12 milhões de americanos aí no sofrimento, na questão do desemprego, na questão do passar fome, né? Na questão de não poder, sabe, comprar o seu alimento. Então, a história, ela vem mostrar isso de uma maneira para que nós temos que refletir, temos que entender pelo menos um pouco de como funciona a economia do nosso país. Evitar os desperdícios, evitar equívocos, eficiente dos desejos do quê? Do consumidor. Porque a expansão de crédito bancário principia o ciclo econômico em todas as suas fases. O bom inflacionário mercado, pela expansão da oferta de dinheiro e por mal investimentos. Então a crise, ela chega e quando a expansão do crédito termina, os maus investimentos tornam-se evidentes e a recuperação depressiva. O processo necessário de ajuste precisa ser feito por meio do qual a economia retoma as maneiras mais eficientes de satisfazer os desejos. E os desejos de quem? Dos consumidores. Então, todo cuidado é pouco. Não se deixem enganar, às vezes, por ofertas mirabolantes. Nossa, olha, tá uma oferta, vou investir. Cuidado com isso, entendeu? Justamente para não causar depois uma questão de catástrofe. Nos Estados Unidos, não pensaram sobre isso daí e acabou acontecendo esse episódio na história, o que nós, historiadores, chamamos isso, né? Assim, alguns, eu e mais outros também, nós chamamos isso de ganância. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Dá um like e não se esqueça de se inscrever lá no canal do Professor Lalá. Beleza? Fique na paz.